O senhor mencionou em entrevista ao podcast Inteligência Limitada que em um momento que falaram ali a respeito do Nordeste, né, dessa região, o senhor chegou a dizer que o Flávio Bolsonaro copia seu slogan "Nordeste é a solução", né? E que outras figuras também o copiam. Quero saber quem te copia e, no caso de Flávio Bolsonaro, e também mais aprofundado a respeito desse slogan, de que o senhor tem se aproximado do Nordeste nessas expedições, nessas andanças por aí. Como é que tem se dado também essa aproximação? O único político que rodou mais o Nordeste do que eu foi o Lula. É isso que eu posso dizer. E não agora na campanha. Na história dele. O Lula já rodou de ônibus no Brasil. Ele fez a Caravana da Cidadania em 1995. E eu respeito isso. O Lula é meu adversário de vida. Eu odeio o Lula. Mas eu tenho que entender o que os meus adversários fazem para eu poder fazer melhor do que eles. E eu pretendo rodar o Brasil de carro, ganhando ou perdendo a eleição. Eu vou rodar, eu irei em todos os municípios do Brasil. É um compromisso que eu tenho, porque eu só poderei ser um líder estando nos lugares e falando com as pessoas. O Nordeste é a solução para os problemas brasileiros, porque desenvolver economicamente o Nordeste é resolver problemas históricos de lá, mas problemas políticos de cá. Estou aqui em São Paulo. A pior classe política que tem no Brasil é a do Nordeste. A do Norte também é muito ruim. Não que o resto seja muito bom, tá? O Rio de Janeiro é um lixo e tal. Mas, no geral, quando eu faço uma média, nada é pior do que um político do Nordeste. Eles vivem da pobreza das pessoas. Eles precisam das pessoas pobres para continuarem sobrevivendo. É uma gente maldita, amaldiçoada. E se eu faço desenvolvimento econômico de lá, as pessoas param de votar no político que dá coisa para elas. Por isso que eu falei, o Nordeste é a solução dos problemas brasileiros. Ou seja, um raciocínio complexo, histórico, com leitura e com proposta. O Flávio, como ele copia tudo, e eu falava, eu já usei o slogan do Nordeste é a solução muitas vezes. Aí o Flávio vai fazer um evento no Nordeste, aí bota uma camiseta do Nordeste é a solução, porque o Nordeste é a solução pros votos dele pra ele ganhar a eleição. Esse cara é um idiota completo. Aí quando eu falava em direito penal do inimigo, eu tinha um slogan que é o prendeu, matou. Aí o Flávio foi lá com o marqueteiro, eu preciso fazer isso igual, o que eu faço? Aí o marqueteiro, faz prendeu, neutralizou. O que eu faço com um cara desses, né? É uma imitação mal feita do que eu falo. A imitação chegou num ponto que eu fui o primeiro para as pessoas trazer para o Brasil a discussão sobre trazer IA e Machine Learning para o SUS. Nós temos uma proposta enorme, você tem que estudar o que o Google fez em algumas nações, o que a China está fazendo, o que o NHS está fazendo lá na Inglaterra, que é o sistema, é o SUS deles. Aí o Flávio vai lá, eu vou colocar inteligência artificial no SUS. Hã? Como? Qual é a instância que ela vai ser utilizada? Vai ser Machine Learning puro e simples ou vai ter uma IA trabalhando para isso? Você vai ter... É um sistema de prontuário único? Porque ele fala isso e ele não sabe que a IA só vai funcionar com prontuário único. Ele não fala de prontuário único. Então, ele copia o slogan, mas ele não copia a proposta porque ele não estuda. Porque o Flávio, assim como os membros da família dele, ele tem déficit cognitivo. Tô sendo elegante, isso quer dizer que ele é burro. Então, ele só fala as coisas mais simples e vai jogando pra frente. Isso me irrita muito. Isso é uma droga, porque você tenta ser verdadeiro, de verdade. Assim, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu posso tá perdendo voto com o que eu tô falando aqui. Mas eu prefiro falar a verdade o tempo todo. E eu não consigo lidar, me faz muito mal lidar com pessoas que são falsas o tempo todo. A falsidade faz mal, a falsidade me machuca. Eu não gosto de ver isso. E ele me imita do jeito falso e burro. Falou, pô, quer ser burro, mas seja burro original, seja burro do seu jeito. Não estraga quem tá fazendo certo. Renan, como é que você avalia no contexto? Você mencionou que teve com diversos embaixadores e representantes de delegações internacionais, né, recente. Como é que você avalia o destaque da política internacional e do olhar que o brasileiro está começando a ter em relação a alguns pontos, como, por exemplo, a questão do tarifaço impactando a nossa economia, a questão da nomenclatura das facções para organizações terroristas e da própria interferência do Trump aqui nas eleições brasileiras? Como é que você avalia esse posicionamento da política internacional na nossa política doméstica e se você é favorável ou não à nomenclatura das facções para serem organizações terroristas que o governo dos Estados Unidos adiantou o Brasil a fazer? Quer dizer, se adiantou em relação ao Brasil? Eu trato isso tudo como sinal de fraqueza do Brasil. Um sinal triste de muita, muita fraqueza. Os Estados Unidos, eles estão agora no fim da hegemonia global única como superpotência. Agora você tem duas superpotências, que é os Estados Unidos e China. E essas duas superpotências, elas vão começar a buscar arcos de aliança no mundo. Os Estados Unidos precisam de todo o continente americano, lá da Groenlândia, lá no norte, até a Patagônia, lá no sul, como uma reserva estratégica. E a gente está aqui no meio. E os Estados Unidos estão usando não só as tarifas, mas a força geopolítica deles
para enquadrar a América Latina inteira, para espalhar, para retirar a influência chinesa. Então a China tinha influência na Argentina, os Estados Unidos, com seu aliado Milei, tirou a influência chinesa na Argentina. A Venezuela era um entreposto chinês aqui na América do Sul, ele derrubou o governo, e ele vai interferir mais ainda. E eles vão precisar alinhar o Brasil com eles. Então, esse processo, que é em grande medida humilhante para o Brasil, tá? E foi humilhante que o Trump fez com o Lula, ele é um processo que nós precisamos reconduzir numa presidência da República. Ou seja, os Estados Unidos vão precisar da gente por causa das terras raras. Não há condição dos Estados Unidos ter, basicamente, as forças armadas deles nos próximos anos sem sentar com o Brasil. Por quê? O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras. A China tem a primeira, e a China é a única que tem tecnologia de processamento. Os Estados Unidos nem a tecnologia pronta do processamento eles têm. Você vê como eles estão humilhados ali. Então eles vão ter que sentar conosco. Ou a gente senta de maneira altiva e monta um plano de começar não apenas a extrair, mas processar as terras raras e produzir um complexo industrial no Brasil, ou a gente vai ficar sempre vendendo as coisas para os outros e fazer um negócio ruim, que é o que está acontecendo agora. Eu estou dando uma dica. Empresários brasileiros já estão se reunindo com empresários americanos, esses empresários brasileiros são amigos de políticos, então os políticos brasileiros vão vender os nossos recursos para os gringos e a gente não vai ficar com nada, é um novo pau-brasil. Eu vou brecar tudo isso, tá? Mas este é um novo cenário global que está pintando, em que se a gente trabalhar direito com o Japão, com Taiwan, com Índia, com a União Europeia, com os Estados Unidos, nós podemos transformar o Brasil numa powerhouse, né? Num lugar muito poderoso que não apenas extraia, vamos dizer, você extrai o neodímio, o disprósio, você extrai esses minérios, você consegue processar, aí você consegue fazer o ímã no Brasil, desse ímã você consegue fazer as baterias para drone, para carro, para celular. Eu tô falando aqui no celular, o ímã que vai no seu celular vai terra rara. Todo esse complexo de produtos começar a ser feito no Brasil com centenas de milhares, milhões de empregos de altíssima qualidade, muito dinheiro ficando aqui. E a gente muda o Brasil. Então, isso é uma maneira da gente se adaptar geopoliticamente a esse contexto novo que está vindo aí. E é a maneira que eu defendo também. Sobre o enquadramento como organizações terroristas, eu sou bem direto. Eu fui o primeiro a trazer no debate público o enquadramento como aquilo que chama de direito penal do inimigo, que é tratar como um ente diferente, anômalo, a facção. Chamar de terrorista é só um nome. Ah, ele é terrorista. E eu acho que, assim, o Brasil não tem que ficar esperando os Estados Unidos fazer nada. Eu acho humilhante se os Estados Unidos tiverem que agir aqui no Brasil. Não aceitarei como presidente. Eu aceitaria, assim, acordo logístico, acordo de troca de tecnologia, compra de equipamentos americanos especiais para fazer operações, porque eu quero pegar as favelas brasileiras, eu quero destruir todas as lideranças do crime organizado da maneira mais indolor possível. Se eu puder, o chefe, o DOCA, vai dar nome aqui, DOCA, o urso, traficante aí do Comando Vermelho. Se você tiver uma casa sozinho e eu detectar, eu vou mandar um drone estourar a tua casa. E ninguém ao redor vai se machucar. Que é como acontece agora nas operações. Eu quero ter essas tecnologias, eu quero essa parceria com os Estados Unidos. Eu quero drone e bomba no DOCA. Entendeu? Então, de resto, não há salvador. Ninguém liga para cuidar da gente. Se a gente não cuidar de nós próprios, os outros só vão extrair da gente o que eles querem. Seja a China, seja os Estados Unidos. Que é do nosso comentarista político, Rafael Cortez, ele que tinha colocado aqui para a gente reproduzir para o senhor, que é a seguinte, colocando aí um cenário, né, em que o senhor chegue aí à presidência da República, dá para fazer reformas liberalizantes na economia sem se juntar à política tradicional? Quer dizer, esses acordos que eventualmente precisam ser feitos no fazer político quando já se está no poder, como é que é isso para o senhor? Veja, o Brasil é um país complicado. Eu vou ganhar as eleições, mas muitos brasileiros vão votar em muitos políticos ladrões. Então, o brasileiro vai, de maneira consciente até a urna, vai apertar o número de um político ladrão e vai eleger um político ladrão. É certeza que isso vai acontecer. Então, falando assim, centenas de deputados corruptos que vão estar lá em Brasília só para fazer jogo sujo serão eleitos pelas pessoas. As pessoas reclamam e votam. O brasileiro é doido. Ele não pode ver um ladrão que o brasileiro sai votando. Isso é uma realidade. Então eu vou ter que lidar com essa realidade. Não quero lidar, mas eu vou ter que lidar. O que eu vou fazer? Do outro lado, eu ganhar a eleição significa que o mesmo brasileiro que também votou no ladrão está querendo uma pessoa que não seja um bandido, que seja claramente fora do jogo e que estabeleça novas regras de funcionamento da política. O que eu vou impor são as regras para uma aliança para passar as nossas reformas. Regras muito claras de participação no governo, e essas serão públicas, tá? O que eu vou fazer é quase como se fosse um edital para participar do meu governo. Uma vez, partidos que quiserem conversar comigo, aqui está a pauta. Eu ganhei a eleição para presidente com essa pauta. Soltem uma ata oficial aí pelo seu partido, uma resolução,
com essa ata vocês aderem, e aí podemos, como pessoas absolutamente probas, compor governo e montar uma maioria na Câmara dos Deputados, uma maioria no Senado, para podermos trabalhar. Este vai ser o critério. E eu vou conversar com todos. No início, eu vou precisar passar uma PEC fiscal, muito bem levantada pelo comentarista, que é uma PEC fiscal que é agressiva e que vai resolver a questão brasileira das contas públicas que estão estourando, que vai permitir que depois eu baixe imposto, que o juro fique mais baixo, que invistam no Brasil, que o emprego aumente. Eu preciso fazer isso já. E eu vou precisar fazer isso com critério. Agora, você não vai me ver aqui num governo que compra as pessoas, que vai entregar a estatal para vagabundo de partido vagabundo, ficar ganhando dinheiro. Não tem o famoso, olha, pega o ministério com porteira fechada. Não existe essas discussões de porteira fechada. O Brasil, por exemplo, se você entrega um ministério com porteira fechada, significa que aquele partido vai roubar de porteira fechada. Isso acontece no governo do PT, aconteceu no governo do Bolsonaro. Nós temos que disciplinar isso, não pode funcionar dessa maneira. E os partidos sabem que terá que ser assim, porque se eu ganhei a eleição, significa que o eleitor já está com essa mentalidade. Então eles vão ter que se adaptar. Se não se adaptarem, eu não vou ceder para eles. Eu não vou ceder para eles. Eu não vou entrar em guerra com os deputados, mas eu também não vou ceder para eles. Para finalizar, pré-candidato, quero saber o seguinte: pintei aqui um cenário em que o senhor se elege presidente e agora o contrário, né? Em não se elegendo, tendo ali o cenário de segundo turno, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Para quem o senhor acaba fazendo campanha ou vai se isentar desse debate? Eu vou pro segundo turno. Eu nunca vou trabalhar com hipótese. Não se vai pra guerra imaginando que você vai perder. Imagina a seleção brasileira agora. Não, tô imaginando em torcer pra França agora no final. Não pode. Mas exercícios de suposições existem nesses momentos, porque também faz parte do fazer político, né, pré-candidato? Lógico. E aí quem faz são os jornalistas que trabalham com cenários. Eu sou um líder, eu não sou um jornalista. Então eu não posso não me comportar como líder aqui diante de vocês. Um líder, eu não posso falar pras... Vou colocar aqui dezenas de milhares de pessoas que me divulgam, que estão agora falando o meu nome. Olha, se eu perder, eu vou fazer tal coisa. Eu não posso fazer isso com elas. Eu não posso. Porque elas foram as primeiras pessoas a se juntarem a mim pra gente começar a construir essa história. Elas brigaram com seus familiares. Às vezes, elas tinham pai petista, mãe bolsonarista, e elas tinham uma terceira posição e apanhavam dos dois. Os dois se juntavam pra brigar com elas. Foi muito difícil pra essas pessoas estarem aqui. Eu não posso falar pra elas que eu vou perder e que eu imagino que eu vou fazer se eu perder. Se eu perder, a única coisa que eu digo é que eu vou provavelmente chorar. E vou abraçar as pessoas que lutaram comigo e vou ficar muito bravo, porque eu tô dando toda a minha energia nisso. Eu não vou aceitar ter uma mentalidade que não seja vitória. Eu vou lutar até o fim. Eu não posso pensar assim. Eu peço desculpas pra você, porque eu sei que você tá fazendo um trabalho jornalístico muito sério. Essa é uma pergunta importante pra leitura de cenário. Mas eu não sou essa pessoa. Eu não posso te responder essa sua pergunta. Não tendo que se desculpar, já tá respondendo, é legítimo, e te agradeço por essa conversa aqui. Renan Santos, pré-candidato do Partido Missão à Presidência da República, conversou conosco aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, foi uma honra estar com vocês, excelentes perguntas, adorei a entrevista, adorei a tese das Kardashians, vou começar a usar. Olha, eu quero direitos copyrights, viu? Aquela que é royal. Eu vou citarei você.